Galera, por que eu acho que essa escalação aqui do Renato ela é razoável? Tá? Eu vou dizer para vocês, eu vou contrariar os amigos. Talvez aí, vocês podem não... Façam as observações de vocês, né? Vocês não concordarem comigo, sem problema nenhum. Galera, o Renato Gaúcho chegou e deu o primeiro treino sexta-feira. Sexta-feira foi o primeiro treino. Sábado, hoje, foi apenas o segundo treino dele. Vocês acham mesmo que o Renato teria condição de fazer alguma grande mudança com tão pouco tempo de trabalho? Ele teria como conseguir dar a esse time um padrão de jogo diferente do Mano com tão pouco tempo como treinador? Eu acho que beira o impossível quase. O que ele consegue é dar uma injeção de ânimo e resolver alguns problemas de posicionamento, tá? Alguns problemas de posicionamento. Isso ele consegue resolver. Por exemplo, se ele achar que o time, quando ataca, não deve atacar, né, num 2-4-4, porque fica a primeira linha muito exposta, o que ele pode fazer? Ele pode falar para os laterais o seguinte: olha, o Guga, quando você subir, o René fica. René, quando você subir, o Guga fica. Essas orientações ele pode trazer como novidade. Por exemplo, meio campo. Ele pode chegar para o Martinelli e para o Hércules e dizer o seguinte: ó, Martinelli, já que o Lima está em campo, você vai jogar mais fixo, o Lima vai jogar como volante pela esquerda e você, Hércules, vai jogar como volante pela direita. Quando o jogo estiver na direita, Hércules, eu quero que você encoste para dar opção pelos lados do campo. Dá opção para o Guga, dá opção para o Arias e servir como um meia que encoste nos lados do campo. Quando a bola estiver ali, eu quero que vocês três triangulem para tentar uma jogada de furar bloqueio para cruzar rasteiro para o cano. Ele pode dar essa orientação. Com o Mano Menezes não era assim. Com o Mano Menezes era Martinelli e Hércules, um do lado do outro, e o Lima à frente dos dois. Você fazendo um losango não, uma pirâmide de 3 jogadores ficando um por dentro e 2 abertos, os volantes de lado viram praticamente meia de lado. É uma configuração diferente. Essas orientações o Renato consegue trazer de novidade já para domingo. Outra coisa que o Renato consegue trazer de novidade para domingo: ânimo. Os jogadores brigarem por ele. Aumentar a pressão pós-perda, por exemplo. A pressão pós-perda do time, o time marcar mais em cima, morder mais o adversário, ter mais gana, mais vontade. Essas pequenas coisas, eu acho que a gente já vai conseguir ver domingo. Mas não esperem do Renato que ele consiga fazer, já para domingo, modificações táticas contundentes. Então é muito mais fácil ele conseguir fazer isso mantendo o time que já vem jogando em tão pouco tempo do que ele tentar fazer algo completamente diferente com tão pouco tempo. Entende? Deixa eu ir uma água aqui. Então, às vezes, o Renato já mostrou isso, às vezes é preciso você ser simples, agir de forma simples, para dar grandes passos. Quando você começa a querer complicar muito, aí você quer dar um passo longo demais, você não consegue. Então, para esse jogo, tendo tão pouco tempo para trabalhar, as mudanças que eu acho que ele vai conseguir implementar, elas funcionam melhor com um time que já vem jogando juntos. Óbvio que vocês poderiam falar que assim, pouco então, mas eu botaria o Lescano no lugar do Lima. Vocês têm que entender uma coisa: se o Lescano jogar no lugar do Lima, talvez a configuração do jogo do Renato tenha que mudar completamente. Por quê? Porque o Fluminense com o Lescano em campo, o Fluminense não joga com 3 volantes em pirâmide. O Fluminense joga com 2 volantes e o Lescano na frente. Aí já virou uma pirâmide mais, né, central. Se você joga com 3 volantes com os caras abertos, você faz isso aqui. Você joga com os jogadores caindo para os lados e o Martinelli referenciado. Se você joga com o Lescano, você joga com 2 volantes presos e com o Lescano à frente. Muda muita coisa muda quando você faz isso. Então, você está mudando um conceito de jogo em 2 jogos. E aí a pergunta que eu faço é: vale a pena você fazer tantas mudanças em tão pouco espaço de tempo assim? Então, beleza, se você vai tirar o Lima, que eu concordo com vocês que o Lima não deveria entrar como titular, você coloca o Bernal como primeiro volante e você abre Hércules e Martinelli. Aí você não muda muito a estrutura do time, faz um 4-3-3, que o Renato gosta muito do 4-3-3,
Ele gosta de jogar com 3 volantes e bota o Bernal como primeiro volante. Libera o Martinelli pela direita e o Hércules pela esquerda. Eu faria isso. Eu não iria de Lima. Eu iria de Bernal, Hércules e Martinelli. Ou tiraria o Martinelli e deixava o Lima. Porque o Martinelli também está muito desgastado. Ele está muito desgastado. Tá? Então, são situações, mas eu entendo muito o Renato, nesse momento, não querer fazer grandes mudanças. Porque ele não teve tempo de criar ali o DNA dele. Agora, digo uma coisa para vocês. Não se surpreendam se o Renato der muitas chances para o Lima. Não se surpreendam. Porque o Lima é um jogador que faz o que o treinador quer. Ele é um jogador muito disciplinado, que aceita tudo. Tudo que o treinador impõe para o Lima, ele faz. Mal ou bem, ele vai fazer. O treinador adora jogador assim. O Lima pode ser para o Renato, que foi aquele, como é que era o nome dele? O Igor, em 2008. Não se surpreenda se isso acontecer. Tá? O Renato, como todo treinador, ele tem lá as implicâncias dele, as coisas dele. E não é à toa que o Lima era titular com o Diniz e era titular com o Mano. Vocês já fizeram essa pergunta? Por que ele foi titular com os dois? Vocês alguma vez fizeram essa pergunta para vocês? Por que eles são... o Lima sempre foi titular? O treinador gosta de jogador assim, gente. O treinador gosta de jogador que faz o que ele quer, que atende a todas as exigências dele. O treinador gosta.